Yo creo que no hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia. Es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Nosotros lo demostramos. Era el país más inseguro del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio. Y claro, esa organización criminal de Brasil es mucho más grande, pero también el Estado de Brasil es mucho más grande y fuerte y poderoso que la organización criminal. No podemos controlar el territorio. Tenemos que dejarle esa zona a los carteles, la otra zona a la organización criminal, la otra los barrios a las pandillas. No puede ser. Algo tiene que estar mal. No puede ser que países saturadísimos de gente como la India o China tienen controlado su territorio. Países modernos como Europa Occidental tienen controlado su territorio. Lo que pasa es que en Brasil tenemos la selva. Canadá tiene territorios impenetrables. No se puede pasar, tundra y de todo. Y no hay nadie que controle un pedacito no hay una organización criminal que nosotros controlamos esta esquinita de Canadá. Sería impensable. Inmediatamente llegaría el ejército canadiense y lo sacaría de ahí. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. El Salvador, uma pequena nação da América Central, carregou por décadas o pesado fardo de ser conhecida como a capital mundial do assassinato. Controlado por gangues violentas como a MS-13 e o Barrio 18, o país mergulhou em um caos onde o Estado parecia ter perdido o controle. Bairros inteiros eram dominados por Estado paralelo, criminoso, onde comerciantes eram extorquidos, civis viviam sob o medo constante de execuções sumárias, e a sensação de impunidade era generalizada. Em 2015, El Salvador atingiu o triste marco do país beligerante mais perigoso das Américas, com taxas de homicídio que chegavam a 105 mortos para cada 100 mil habitantes. Os genes desse problema remontam a um passado turbulento de guerra civil, que varia de 1979 a 1992, seguido por uma polarização política extrema entre a direita oligarca da Arena e a esquerda guerrilheira da FMLN. Nenhum dos dois partidos tradicionais conseguiu oferecer soluções efetivas para a pobreza, a desigualdade e a corrupção. O problema foi agravado pela deportação em massa de salvadorenhos nos Estados Unidos, muitos dos quais havia sido integrado a gangues californianas. Esses indivíduos retornaram a El Salvador como know-how criminosos, organizando as padilhas ou maras e transformando o país em um campo fértil para o crime organizado. Foi nesse cenário, desespero e falência institucional, que emergiu a figura pública de Nayib Bukele, jovem de origem palestina e com background em publicidade e marketing. Bukele não se encaixa no perfil do político tradicional. Ele começou sua carreira como prefeito da pequena cidade de El Salvador, onde adotou um estilo de CEO, vestindo roupas casuais, usando as redes sociais de forma agressiva e se distanciando da estética formal dos partidos estabelecidos. Sua campanha presidencial foi sob o divisor de águas, sob o lema de refundar El Salvador. Bukele posicionou-se à antítese dos los mesmos de sempre. Ele não se definia como de esquerda ou de direita, mas como um pragmático disposto a quebrar o ciclo da polarização que paralisava o país. Eleito presidente em 2019, inicialmente com uma margem apertada e sem a maioria no Congresso, Bukele enfrentou obstáculos para implementar sua agenda. A virada estratégica veio com as eleições legislativas seguintes. Bukele fundou seu próprio partido, Novas Ideias,
e conduziu uma campanha focada em uma única mensagem: dar a ele o poder legislativo para que pudesse governar sem entraves. A estratégia foi um sucesso, garantindo-lhe uma maioria esmagadora no Congresso. No primeiro dia da nova legislatura, em uma manobra ousada e sem precedentes, Bukele, por meio dos seus aliados no Congresso, moveu um impeachment. Foi relâmpago, contra 5 magistrados da Sala Constitucional da Suprema Corte, que ele via como um obstáculo alinhado à velha guarda. A medida, embora controversa, foi realizada dentro da estrutura constitucional. Com o judiciário agora alinhado ao executivo e ao legislativo, Bukele concentrou todo o poder do Estado em suas mãos. O Senado estava armado para a ofensiva final. O ministro da Segurança, Gustavo Villatoro, teria dito a Bukele: "Presidente, eu já sei onde estão todos. Só precisa da autorização." A autorização veio, e as operações policiais começaram prendendo líderes de gangues. A reação criminosa foi imediata e brutal. Em um único fim de semana, as gangues orquestraram uma onda de violência, assassinando mais de 80 pessoas em intervalos de meia e meia hora, numa tentativa clara de chantagem e de semear o caos. A resposta do Bukele foi ainda mais dura. Consultando a Constituição, ele declarou um estado de exceção, fundamentado na doutrina do direito penal do inimigo. Nessa estrutura, as gangues foram oficialmente classificadas como organizações terroristas. O estado de exceção suspendeu uma série de garantias constitucionais. Fim do prazo de 72 horas para apresentação formal da denúncia. Criação de regras para a acumulação de penas. Criminalização da exibição de tatuagem em gangues com penas de até 20 anos de prisão. A lógica por trás da tatuagem era que ela não era um mero adorno, mas a evidência de um ritual iniciação que invariavelmente envolvia a prática de outros crimes graves, como assassinato ou agressão extrema. Para as autoridades, a tatuagem era a prova material de uma carreira de crime. O resultado foi uma onda de prisões em massa. Milhares de suspeitos de pertencer a gangues foram detidos. O sistema prisional comum, já sobrecarregado, tornou-se incapaz de abrigar tantos presos, especialmente considerando que, de dentro das celas, os líderes ainda conseguiam coordenar atividades criminosas. Era necessária uma solução radical e definitiva. A resposta foi a construção do Centro de Confinamento do Terrorismo, o famoso CECOT, popularmente conhecido como El Secot, projetado para abrigar até 40 mil presos em uma das maiores e mais severas prisões de segurança máxima do mundo. Localizado em uma área isolada de Tecoluca, o CECOT é uma fortaleza impenetrável. O acesso é controlado por múltiplas barreiras físicas, muros altos, cercas eletrificadas e um sistema avançado de vigilância por câmeras que monitoram cada centímetro do complexo. Internamente, a rotina é projetada para aniquilar qualquer resquício de autonomia ou poder dos presos. As celas são limpas, frias e austeras. Não há colchões. Os detentos dormem em beliches de concreto ou metal. As luzes permanecem acesas 24 horas por dia. Para quebrar qualquer hierarquia interna, os membros de facções rivais são colocados nas mesmas celas. Uma demonstração de que seu poder foi completamente quebrado. A dieta é monótona e deliberadamente pobre em proteínas. Feijão, arroz e tortilha, todos os dias. Novos presos passam por um período inicial em solitária. Não há visitas. O contato com o mundo exterior é praticamente inexistente. O CECOT não tem como objetivo a reabilitação. Seu propósito,
declarado é a punição severa, a dissuasão e a neutralização absoluta. O governo usa o CECOT como uma poderosa ferramenta de comunicação. Imagens e vídeos de detentos, frequentemente mostrados em filas infinitas, seminus e sob condições extremas de controle, são amplamente divulgados nas redes sociais. Essa narrativa visual serve para tranquilizar uma população traumatizada pela violência e projetar uma imagem de força e eficácia, tanto internamente quanto para o mundo. Contudo, o modelo salvadorenho não é composto apenas pelo CECOT. Bukele implementou uma estratégia de 2 pilares: punição máxima para os terroristas e reabilitação para os infratores considerados de menor perigo, que não possuem vínculos profundos com as gangues. Prisões como a de Mariona, um dos presídios mais perigosos do mundo, foram completamente transformados. Conhecido agora como La Esperança, ela se tornou um centro de produtividade e educação. Dentro de seus muros, os detentos participaram de uma variedade impressionante de atividades. Educação, sala de aula equipadas com reconhecimento facial para o controle de frequência, onde os próprios presos com formação acadêmica, médicos, engenheiros, atuam como professores. Oficinas de eletrônicos, onde aprende a consertar geladeiras, máquinas de lavar e computadores. Fábricas de calçados, linhas de produção e carteiras escolares, chegando a 500 unidades por dia, e padarias que produzem biscoitos. Manutenção de veículos, oficina onde conserta viaturas policiais e outros veículos oficiais. Agricultura, fazendas internas que produzem vegetais e laticínios consumidos na prisão. O trabalho é incentivado com a redução de pena. Para cada dia de trabalho, 2 dias são abatidos na sentença. A filosofia é que o dano causado à sociedade está sendo reparado com trabalho produtivo. Esses presos são preparados para reintegrar a sociedade como cidadãos produtivos após cumprimento da pena. As mudanças na rua foi dramática. Bairros como La Campanera, que antes eram inacessíveis até para a polícia, hoje são seguros. Os próprios moradores roubaram os muros altos que as gangues haviam construído para impedir a entrada das forças de segurança. Testemunhos de moradores são unânimes. Onde antes reinava tiroteios diários e toques de recolher imposto pelo crime, hoje as pessoas circulam livremente. As crianças brincam na rua e os comerciantes operam sem pagar. Imposto de guerra. A sensação de liberdade é palpável. Uma moradora relatou que, antes, era recrutada à força pela gangue e espancada quando se recusava. Ela fugiu, mas só teve coragem de retornar depois que a área foi liberada. As estatísticas oficiais corroboram a percepção popular. El Salvador registrou mais de 1000 dias sem nenhum homicídio, transformando-se de um dos países mais perigosos no mundo no mais seguro, superando nações como Canadá, Chile, Estados Unidos em índice de segurança. O milagre salvadorenho, no entanto, não é isento de críticas severas. O preço pago pela segurança foi alto em termos de liberdades civis. Suspensões de garantia. O estado de exceção foi prorrogado repentinamente há mais de 2 anos, tornando-se uma medida semi-permanente. Prisões em massas e erros críticos apontam que as prisões arbitrárias são comuns, levando à detenção de inocentes com base em denúncias anônimas ou simplesmente por terem tatuagens suspeitas. As condições no CECOT e outras prisões são denunciadas por organização de direitos humanos como degradantes e potencialmente configuradores de tortura. A fusão dos 3 poderes nas mãos do Bukele levanta sérias preocupações sobre a saúde da democracia salvadorenha. A remoção dos juízes da Suprema Corte e, posteriormente, eliminação dos limites de reeleição presidencial são vistas como passos em direção à
autoritarismo eleitoral. Apesar das controvérsias, a popularidade de Bukele é avassaladora. Pesquisas internas e a participação nas ruas indicam que há uma aprovação que beira os 90% para a maioria dos salvadorenhos. O trade-off entre a liberdade e a segurança foi amplamente favorável. O sentimento geral é que Bukele devolveu ao povo o direito mais básico, o de viver sem medo. No caso de El Salvador, o mais radical e bem mais sucedido experimento de segurança pública das últimas décadas, ele desafia as convicções tanto da direita quanto da esquerda tradicionais. Não é um modelo puramente liberal, devido à suspensão de garantias, nem um modelo puramente autoritário, pois conta com um apoio maciço da população por meio de eleições. O Bukele demonstrou que, com vontade política férrea, o controle total do aparato estatal e uma comunicação estratégica implacável, é possível desmantelar até mesmo as organizações criminosas. No entanto, o modelo levanta questões profundas e desconfortáveis. Até que ponto uma sociedade está disposta a abrir mão de sua liberdade em troca de segurança? A eficácia justifica os meios? E talvez a pergunta mais crucial: para outros países que enfrentam crises de segurança como o Brasil, é possível replicar os resultados sem replicar integralmente os métodos? El Salvador se transformou de um símbolo de fracasso estatal em um farol de esperança para alguns e de alerta para outros. Seu legado está sendo estudado e debatido por anos, servindo como um poderoso case study sobre os complexos e árduos caminhos para restaurar a ordem em meio ao caos. Bom, é isso, pessoal. Hoje eu contei a história de Nayib Bukele. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, se inscreve e é nóis. Até o próximo vídeo.